Aproveitando que eu estou aqui toda maquiada, então vamos conversar um pouquinho como está sendo escrever um livro. Gente, está sendo bem desafiador, sinceramente. Eu escrevi até agora 33 capítulos do meu livro e ele está caminhando para o final. E esse final está sendo muito difícil porque eu sinto que a Lara que começou a escrever o livro não é a mesma Lara que está terminando. Então tá bem difícil, bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito legal, porque o tanto que os personagens cresceram, eu também cresci nesse tempo, e começou assim numa época da minha vida que estava tudo muito difícil, eu tinha acabado de perder minha mãe, e eu já queria muito escrever um livro, ela me incentivava muito, então eu decidi honrar ela e começar mesmo a escrever firme ali, e terminar esse livro. Então, o livro começa bem sombrio, porque eu estava passando por uma época muito sombria. Não posso dizer que eu já saí dessa época, mas as coisas estão melhores nesse momento. E com tudo isso, com tudo que foi acontecendo na minha vida e o tempo que eu levei para escrever esse livro, as coisas foram se modificando. A história foi crescendo, os personagens foram crescendo, foram amadurecendo, assim como eu mesma. E eu não sei como a minha história acaba, então eu tô com um pouco de dificuldade em como a história do livro vai acabar, mas já tenho algumas ideias e acho que vai ficar bem legal. Talvez não seja um livro único, mas isso ainda não é certo. Eu vou tentar deixar a história o mais fechada possível, porque particularmente eu gosto de livros únicos e não sei se vai ter necessidade de escrever outro desse grupo de personagens, pelo menos, sabe? Eu quero expandir o mundo de Artemisia bastante, quero escrever várias histórias que se passam nele, quero que o site cresça, que aconteçam mais coisas ali dentro, que vocês interajam mais, mas nessa história principal aí, não sei se ela vai ter continuidade ou não. Enfim, são muitos questionamentos. Ser escritora não é uma coisa fácil, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito de escrever, sempre gostei desde criança, você claramente tem aquele medo de julgamento de se você escreve bem de verdade, sabe? Se alguém vai querer ler o seu livro, se alguém vai se interessar pela sua história. Mas eu fico pensando que, tipo, é a história que eu quero contar. Se vai ter gente para ler ou não, depois a gente vê isso. Mas eu preciso colocar esse livro no mundo, sabe? Eu preciso colocar essa história para, se alguém quiser conhecer, se alguém quiser mergulhar nisso junto comigo. Então, eu acho melhor que eu finalize o livro do que eu nunca conte essa história, nunca publique essa história e alguém em algum lugar precisaria lê-la, sabe? Então, vai ficar pronta. Só queria contar para vocês um pouquinho de como está sendo esse processo. Aquele mês que eu fiz o desafio de escrita foi muito bom, muito importante, porque eu consegui escrever praticamente todos os dias. Eu não escrevi nos dias que eu tinha planejado para não escrever e talvez em um ou dois que eu não tinha me planejado, mas assim, no máximo, sabe? O resto dos dias todos eu consegui escrever e aquilo deu uma super alavancada no livro, fui bastante em frente e vi que se eu tiver uma rotina eu realmente consigo escrever. Para mim é um pouco difícil quando eu estou desembarcada de ter uma rotina ainda, eu ainda estou trabalhando isso, mas eu estou tentando criar essa rotina para manter essa escrita o mais frequente possível, tanto para terminar o livro, quanto para as novas histórias que virão, para os contos, e os projetos, né, que eu quero criar dentro de Artemisia e fora. Então, essa rotina precisa acontecer na minha vida de alguma forma. E eu estou trabalhando nisso para que eu consiga colocar todos os dias, nem que seja minhas 500 palavras, 30 minutos todos os dias, porque se eu quero que isso seja um trabalho, né, se eu quero alguma coisa disso, então eu preciso me dedicar, eu sei bem disso. Então, é isso, gente. Eu espero que eu consiga finalizar esse livro de uma forma bem bonita, de uma forma bem legal, e que vocês se interessem bastante pela leitura. Se vocês ainda não conhecem o site, gente, é o www.contistadeartemisia.com. Lá já tem alguns contos, eu pretendo postar mais durante esse ano. Não é uma coisa fácil, tá, gente? Por isso que não tem tantos contos lá ainda,
por isso que eu não escrevo contos sempre, porque eu estou escrevendo o livro, então, às vezes, se eu parar para me concentrar num conto, eu vou perder um pouco do fio da meada da história principal, por isso eu dei uma parada nos contos, mas eles vão voltar. Eu já tenho algumas ideias bem legais, e assim que eu finalizar o livro, a primeira versão, porque eu vou precisar corrigir e tudo mais, leituras betas e outras coisas do tipo, mas assim que eu terminar a primeira versão, eu já vou engatar num conto que já tá aqui fervilhando na minha mente para colocar lá no site para vocês. Então aguardem, esse ano vai ter muita coisa legal por aqui, lá no site, nas outras redes, então fiquem de olho em tudo. Eu quero compartilhar mais ainda com vocês desses processos de escrita, os dias bons e os dias ruins, porque tem dia também que não vem nada. No desafio da escrita que eu fiz, alguns dias foram muito bacanas, principalmente os primeiros, bacanas assim, depois, analisando, eu vi que eles foram bacanas. Por quê? Porque nos primeiros dias, por exemplo, eu tava meio que travada, mas eu sentava e escrevia 500 palavras, independente das palavras, tipo, seguindo, obviamente, o que eu queria contar na história, mas só sentava e escrevia, sabe? Depois eu vou rever, depois eu vou ver o que precisa ser mudado dentro daquela ideia principal, mas eu escrevi, sabe? Então, assim, o que eu tirei muito de lição desse desafio foi: escreva, senta e escreve. Se esse é o seu trabalho, senta e escreve, não tem como fugir. Todos os dias, senta e escreve. E depois a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo novas técnicas e novos jeitos de escrever, vai se conhecendo mais, o que ajuda muito a melhorar a sua escrita. Então, esse desafio foi uma parte bem importante do meu ano passado, e para começar esse ano também, para eu já começar, né, nesse engate de escrita, isso foi bem legal, me desafiar dessa forma. Eu pretendo fazer mais vezes ao longo do ano, e no mês com todo mundo, que se eu não me engano é novembro, né, que é o NaNoWriMo, que é lá no mês de novembro. Vamos ver se a gente consegue de novo as 50 mil palavras. Gente, a sensação de escrever 50 mil palavras foi surreal, foi muito boa. Então, vamos ver como que vai ser, e eu espero, e eu vou fazer mais esses desafios, porque isso me motiva muito. Eu sou uma pessoa que trabalha com desafios, se eu for desafiado, então as coisas ficam mais divertidas e mais fáceis de acontecer para mim. Então, vamos fazer desafios aqui nesse canal, nessas redes. Eu conto com vocês para me motivarem, como vocês fizeram no último. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem o seu like, e comentem aqui embaixo se vocês têm algum ritual de escrita, quais as dificuldades de vocês. Vamos ter essa troca, essa conversa. Quem sabe eu posso trazer um vídeo para vocês com dicas de acordo com as dúvidas de vocês sobre escrita. Então deixem para mim, vai ser muito legal conversar com vocês, e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.